Querido povo de Deus, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conexão e Fé. Uma alegria poder chegar até a sua vida, a sua família, até o seu coração, com partilhas e experiências de fé, com informações, com entretenimento e assim vamos construindo esta ferramenta tão importante de evangelização de nossa paróquia, nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto, e assim também convidamos você a se inscrever e a convidar outras pessoas a inscrever-se em nosso canal. Hoje vamos trazer um tema que é desafiador para a vida de nossas famílias, sempre um desafio, um perigo, e precisamos tomar consciência de todos os cuidados que precisamos ter e as ferramentas que temos para vivermos a sobriedade. E hoje nós convidamos no nosso podcast Conexão e Fé a liderança de nossa comunidade, o Giovanni, que vai nos ajudar muito no tema que vivemos essa semana passada, Semana Nacional de Conscientização sobre o mal das drogas, né? Boa noite, Giovanni. Boa noite, padres. Obrigado pelo convite. Boa noite a você de casa. Que bom poder falar com você nesse momento, né? Na última semana nós tivemos a Semana de Conscientização sobre Drogas. Aqui em São José do Rio Preto nós participamos, né, como um dos patrocinadores aí do Conselho Municipal de Álcool e Drogas, do COMAD, também desse evento que aconteceu na OAB. E é um momento de discutir o tema, mas principalmente de muita orientação, né? Muitas pessoas acabam tendo dificuldade em entender a complexidade que é a recuperação de álcool e outras drogas, né? E de que maneira ela pode estar ajudando e auxiliando esse dependente, esse familiar ou essa pessoa que ele tem como uma pessoa querida nesse momento de dificuldade da drogadição, né? E nós estamos aqui para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. E quem é o Giovanni? Giovanni, aqui em nossa paróquia, ele é o coordenador da Pastoral da Sobriedade e também o coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade, uma grande liderança. E fale um pouco de Giovanni, onde nasceu, como que está hoje estabelecido, o que faz. O Giovanni teve uma vida bastante peregrina, viu, padre? Eu sou natural de São Paulo, mas com 3 anos de idade eu vim para o interior de São Paulo, fui morar em Ribeiro dos Santos, capital de Olímpia. Ali é um distrito de Olímpia, porque na época eu tinha um problema cardíaco, né? E foi recomendação médica aos meus pais para estar vindo para o interior. Nós ficamos lá, eu fiquei de lá dos meus 3 anos aos 12 anos de idade. Mas quando eu estava com 12 anos, meu pai tinha um comércio, uma loja local, uma loja de roupas, e sofreu um assalto. E após esse assalto, meus pais tiveram uma dificuldade tremenda financeira, e meu pai, para ser correto com todo mundo, né, não foi muito empresário, ele foi mais coração do que razão, acabou vendendo esse comércio e pagando todos os fornecedores. Isso correção total, mas isso nos causou um grande problema, porque nós não tínhamos mais o comércio e não tínhamos recurso financeiro. E na época, meu avô, que morava em Indiana, próximo a Presidente Prudente, nos convidou para ir morar com ele. E aí nós fomos para lá. Lá eu fiquei até os meus 18 anos, 19 anos. Foi quando eu realmente voltei para cá, mas aí eu voltei para São José do Rio Preto para estudos. Estudei 2 anos sistema de informação. Infelizmente, na época não tinha tanto juízo assim, né? Quanto tenho hoje. Ou pelo menos que eu busco hoje. Acabei tendo que trancar a faculdade por falta de recurso. Após algum tempo, meus pais vieram para cá. E foi quando eu realmente voltei aos estudos. Mas aí eu já voltei a estudar em Americana. Olha. Meu pai tinha a representação comercial na área têxtil, desde que ele tinha perdido a loja.
E aí foi quando eu resolvi entrar no mundo da representação comercial. E para poder estudar e trabalhar com representação têxtil, o melhor lugar na época era ali na região de Americana, onde eu não precisava viajar e poderia estudar todos os dias. Ali passei um período de 4 anos e meio, morando com uma tia. Me formei ali em administração de empresas. E quando eu consegui entrar num mestrado na Unicamp para a área de administração, meu pai sofreu um problema de saúde, ao qual ele até hoje faz tratamento, né? Precisou parar e eu voltei para assumir o negócio da família, que era a representação comercial aqui no interior. E nesse ramo eu tenho atuado até hoje, né? Hoje eu tenho também outra atividade, mas ainda atuo como representante na área têxtil. Esse foi o meu caminho de vida. Ali, naquele momento, iniciou um processo difícil para mim, pessoalmente, que eu tive que abandonar o sonho dos estudos e para assumir o negócio da família, e ali eu comecei a desenvolver um pouco de uma depressão, meio silenciosa. Depois de algum tempo, iniciei um relacionamento. Desse relacionamento, ficamos 5 anos juntos. Veio minha filha, Giovana. E aí se cruza as histórias do Giovanni com a história da paróquia Nossa Senhora do Brasil, né? Após minha filha ter mais ou menos 6 meses de idade, nós começamos um processo difícil de separação. E aí essa depressão se agravou. Fiquei por 2 anos nesse processo de depressão, sem saber o que era, até eu tentar suicídio. Foi ali, um pouquinho antes dessa tentativa de suicídio, que eu passei a estar mais presente aqui na paróquia, ter uma vida paroquial. Humberto, que era o coordenador da Pastoral da Sobriedade até então, concorrente meu de empresa, nós não nos dávamos muito bem, inclusive na época, eu falo isso para ele hoje, que mesmo eu não gostando muito dele na época, ele foi meu anjo da guarda, né? Foi ele que me convidou a primeira vez para vir à Pastoral da Sobriedade. E aí eu vim. Meio na marra, viu, padre? Meio empurrado, porque como você aí de casa deve ter também esse preconceito, pode ter, eu tinha. Para mim, dependente químico, teria que fechar numa sala, colocar gás e matar todos, porque era vagabundo. Nenhum prestava. Essa era a minha visão. Mas Deus, na sua misericórdia, quis me ensinar, né? E me colocou aqui dentro, na Pastoral da Sobriedade. E dentro da pastoral é que eu consegui descobrir o que era que estava acontecendo comigo. Foi a partir desta pastoral que iniciou o meu processo de recuperação, mas principalmente de gratidão com essas pessoas que eu tanto condenava, né? E hoje estou aqui, né? Eu lembro a primeira conversa nossa, padre, sobre a Pastoral da Sobriedade, quando o senhor falou, então, estou pensando, né, em você estar na coordenação da pastoral. E eu lembro da minha frase ao senhor, mas eu nunca bebi, nunca usei nenhum tipo de droga. Que testemunho que eu vou dar para essas pessoas? Como que eu posso ser coordenador da pastoral, né? E, na verdade, aquele momento não era um questionamento de... Depois, é lógico que eu descobri. Não era um questionamento se eu podia ou não ser. Era ainda o meu preconceito que eu não tinha ainda superado sobre a pastoral da sobriedade, né? Eu falo para todo mundo que eu demorei uns 4 anos, ou uns 3 anos, no mínimo uns 3 anos, para sair com a camisa da pastoral da sobriedade em público. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha que eu estava naquela pastoral, né? E por que eu estou revelando isso? Porque, de repente, você esteja com um processo dentro da sua própria casa, às vezes você mesmo está nessa dependência, precisa de ajuda e o próprio preconceito que você tem com essa situação pode fazer com que te impeça de buscar ajuda, né? Verdade, hein? Olha, há um pensamento que o milagre acontece no caminho, né? Foi fazendo o caminho, se abrindo à ação de Deus, se colocando como barro na mão do oleiro, que hoje o Giovanni
está à frente desse grande empreendimento, a Pastoral da Sobriedade, na Diocese e em nossa paróquia. Giovanni, nós vivemos aí semana passada, que você fale um pouco da Semana Nacional de Conscientização contra as Drogas, e também o dia 27 é o Dia Mundial, né? Dia 26. 26. É o Dia Internacional de Conscientização sobre Drogas. A ONU fez essa proposta, né, de colocar contra esse mal que é as drogas, né? Inclusive, no dia, a ONU coloca como Dia Mundial de Combate às Drogas. Mas esse é um conceito meu, né? Eu acho que conscientizar, mostrar o que o mal pode trazer a você é muito melhor do que combater. Combate dá a sensação de guerra, né? De briga. E a gente sabe, né, que quando alguém nos fala não faça isso, a vontade de fazer fica imensa, né? De querer fica imensa, né? Falar não pode ser um desafio ruim para as pessoas. Eu acho que a conscientização ela vem muito mais de encontro com o que a gente precisa, né? Por exemplo, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Ela gasta bilhões em combate contra as drogas. E mesmo assim, é o maior usuário de drogas de todo o mundo. Então, combater não é essencialmente positivo ou eficiente, é o caminho, né? Acho que conscientizar, mostrar exemplos de pessoas, do mal que essas pessoas recebem com as drogas, mostrar os caminhos aos pais, aos familiares, essa conscientização é muito maior. Porque eu digo, o usuário de droga, ele não está usando porque ele gosta. Ele foi para esse mal por alguma situação que ele tem emocional, que pode estar envolvido com família, que pode estar envolvido com algum preconceito ou alguma coisa que ele sofreu na infância, que pode estar envolvido com abuso sexual. Então, tem várias questões que podem levar a pessoa a fugir da sua realidade, daquela dor, e a droga é um excelente caminho para ela, né? Porque anestesia faz ter a curtição, faz ter aquele momento de esquecimento, né? O ser humano, ele funciona sempre com duas questões, né? Ele quer mínimo esforço com maior prazer, e a droga traz isso para ele. Só que o problema são todas as outras questões que traz depois do uso, né? As dificuldades de se relacionar, as dificuldades de ter uma vida social, as dificuldades de ter uma vida profissional e o mal que ele acaba causando a ele e aos familiares da sua volta, né? Existem pesquisas que dizem, né, que uma pessoa que é usuária de drogas, ela pode prejudicar, e nas questões de saúde, 3 a 4 pessoas em volta da sua família podem estar. Olha só, hein? Que situação. E que tristeza, né? Que tristeza, esse mal que avança, né, e cresce em todas as camadas sociais da sociedade. Quem que na família não tem alguém com alguma compulsão, né? E o que é a Pastoral da Sobriedade? Deixar assim bem claro para as pessoas compreenderem e ajudar a propagar esta espiritualidade. Sim. A Pastoral da Sobriedade, ela surgiu depois de um discurso do agora santo, né, Papa São João Paulo II, que disse em uma das suas falas que a droga era um mal e contra o mal não se dá trégua. Dom Irineu Danelon, ouvindo essa frase, se sentiu tocado e a igreja começou a se movimentar para que conseguisse, né, de alguma forma ajudar nessa questão que aumentava cada vez mais. Então iniciaram as primeiras reuniões de formação da ideia de que hoje seria a Pastoral da Sobriedade. Na época não era nem esse o nome, né? Tiveram vários outros nomes bem ruins, na verdade, para chegar à Pastoral da Sobriedade.
Inclusive, na nossa região, Frei Francisco foi um dos participantes, né? A igreja convocou pessoas, né, que já lidavam com esse mal, causa, né? de outros grupos de autoajuda, pessoas da área da saúde, da psicologia, enfim, para assim conseguir montar o que seria essa pastoral. E há 25 anos, se eu não me engano, ela teve esse início, a Pastoral da Sobriedade, né, com as reuniões. A Pastoral das Sobriedades é um grupo de autoajuda que acontece em paróquias, acontece em algumas instituições de dependência química, onde nós vivemos os 12 passos do programa de Vida Nova, cada semana vivendo um passo. E dentro dessas reuniões, nós temos testemunhos, pregações em relação à palavra de Deus, porque ela é pautada sobre a palavra de Deus, e nós vamos vivenciando cada semana um dos passos. O interessante da pastoral é que ela é dividida em 3 momentos muito importantes, padre. O primeiro momento é o da descontração. Porque quantas pessoas chegam destruídas na reunião? Chegam com várias dificuldades no seu dia a dia. Então chegam ali totalmente desconectadas do que seria pastoral. Então nós temos um momento de louvor, de brincadeira, de descontração entre os irmãos. Depois nós temos um segundo momento, que é o momento da palavra e do testemunho. E aí vem o momento chave para mim e o diferencial da Pastoral da Sobriedade sobre outros grupos de autoajuda. Nos outros grupos de autoajuda, geralmente familiares e usuários, cada um fica em um grupo isolado separadamente. Na Pastoral da Sobriedade, todos estão juntos o tempo todo. A diferença é que no terceiro momento em que nós dividimos em pequenos grupos, esses grupos têm familiares e têm dependentes. Nós só separamos os familiares, eles não caem no mesmo grupo. Então ele tem a liberdade de falar aquilo que ele precisa e ele também vai ouvir o testemunho dos outros irmãos, dos outros familiares sobre as suas dificuldades. Isso ajuda no processo para o dependente entender a dor do seu familiar e do familiar entender a dor do seu dependente. Então, são reuniões semanais que vivem esse processo, né, de 3 momentos importantes e que o familiar e o dependente podem colocar para fora aquilo que está sendo a sua maior dor. E esse ouvir e esse falar começa a causar a transformação. Transformação. Né? Olha, então há ferramentas, há caminhos para buscar a sobriedade, deixando as dependências para trás e vivendo a sobriedade como tem a espiritualidade só por hoje. Só por hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E o mais importante, padre, da Pastoral da Sobriedade é que aqueles que têm preconceito, como eu tinha, podem ficar à vontade para vir. Existe uma regra na pastoral que ela não pode ser de jeito nenhum alterada, que é a regra principal, na minha opinião, que é a do sigilo. Então, se a pessoa quer frequentar a pastoral, existe o sigilo no que ela está dizendo, no que ela está falando, e existe o sigilo se ela está participando. Porque nós não colocamos fotos, nós não publicamos fotos, nós não falamos de nome, nós não comentamos quem é as pessoas que estão frequentando. Que é o sagrado que está ali. Que é o sagrado de cada um. Que foi o que aconteceu comigo. Eu participei muito tempo sem querer que ninguém soubesse aonde eu estava indo. Né? Até eu quebrar esse preconceito e eu mesmo me colocar como um integrante da pastoral, como um agente da Pastoral da Sobriedade. Então você pode vir que terá o sigilo da sua participação e principalmente o sigilo da sua partilha, da sua vida, daquilo que é mais sagrado para você. E na medida que vai partilhando, mais vai se fortalecendo, né? Porque Com certeza. Você vai colocando para fora essa experiência de dor e, ao mesmo tempo, a experiência da vida nova. Né? Com certeza. Há aqueles que dizem, eu não gosto de falar porque isso me
me lembra de um momento de muita tristeza, mas a cura está justamente em se abrir, né? A cura não, essa libertação, né? Exatamente. Esse momento, né, que a gente está ali falando sobre as nossas dores, é bom porque você está colocando para fora aquilo que te incomoda, né? Aquilo que te dói, mas principalmente você está ouvindo, de repente, soluções que outras pessoas encontraram para si, para ajudar nesse caminho, nessa caminhada, que podem servir para você e que você não tinha pensado de fazer. Você não tinha ideia que poderia ajudar, né? Nós temos, por exemplo, casos de pessoas que ficaram anos sem poder ir numa festa, porque ela sabia que não estava fortalecida o suficiente para aquilo, né? Como tem outras pessoas que, na hora da comunhão, preferem fazer a comunhão em uma única espécie, porque se sente incomodado com o gosto do álcool que viria ali do vinho, né? Então, cada um vai ter a sua maneira de enfrentar esse mal, mas ela vai conseguir ter ferramentas que outras pessoas conseguiram para também colocar aí no seu hall de ferramentas para superar essa dependência, que é uma doença que precisa de tratamento e que não tem cura. É muito importante saber disso. Que claro, para o resto da vida você vai ter que se tratar, como se trata, por exemplo, uma diabetes. Você fica o resto da vida tratando. A dependência existe a também. recuperação, né? Recuperação. Cura não. Cura não. Então, olha, que rezemos muito sobre a sobriedade de cada um de nós, pois o caminho das compulsões, os caminhos também entre as compulsões, as drogas, que é uma compulsão, só tem porta de entrada, depois não tem mais saída. Não tem saída. Porque existe a recuperação e é isso que nós estamos propondo através da pastoral da sobriedade. Então você já deu vários elementos de que como a pastoral da sobriedade funciona, né? Ela é alicerçada ali nos 12 passos. Os 12 passos do programa de Vida Nova. Outro diferencial grande da pastoral da sobriedade para outros grupos de autoajuda, principalmente para você que tem uma fé, né? Ela é alicerçada sobre a espiritualidade. É claro, nós estamos embaixo da doutrina da Igreja Católica, mas a pastoral da sobriedade ela pode ser frequentada por qualquer pessoa de qualquer credo. Tá? Nós, claro, como eu disse, nós temos momentos em que nós vamos rezar uma Ave Maria, que é da nossa fé. Mas se você não é dessa fé, faça sua oração particular nesse momento, mas todos são bem-vindos à pastoral da sobriedade, né? Então é importante dizer que nós temos a espiritualidade como base e que dentro desses 12 passos nós temos 2 sacramentos importantes para o cristão, principalmente aquele que é da doutrina católica, que é o passo confessar, a confissão, a reconciliação e o celebrar, que é a celebração das missas, né? A participação das missas. E os outros vários passos, né? Os outros 10 passos que complementam toda essa espiritualidade da pastoral da sobriedade, né? Ninguém consegue, padre, superar a dependência química sem admitir que ela é um dependente. E quantos casos nós temos, né, dentro da pastoral, que a pessoa começa a sua recuperação, ele e o familiar olham e falam assim, não, já está recuperado, já curou. E se afastam da pastoral e deixam de viver os passos. Isso é uma falta de admitir. Para mim, né, é não ter consciência de que é dependente químico e que precisa admitir isso. O segundo, confiar. Confiar no processo, confiar em Deus, no único que não pode nos decepcionar, entregar as dores na mão dele, né, para que ele nos ajude a superar e usar arrependimentos que vão vir. Quando você começa o processo de recuperação, você vai lembrar de todas as coisas que você fez para os outros e para você mesmo.
E é necessário, após esse arrependimento, o primeiro sacramento, a confissão. Se reconectar com Deus. E depois disso, como eu digo, até o 5º passo, somos nós com Deus. A partir do 6º, somos nós com a sociedade, com a família ao nosso redor. Que é o reparar, que é o início da reparação conosco, voltar a trabalhar, voltar a ter contato com os familiares, tentar recuperar essa ligação, né, com eles. O renascer, porque a partir do momento que você se confessa, você renasce, é uma nova pessoa. E iniciar a sua profissão de fé, dentro da fé, dentro da pastoral, dentro da fé católica ou dentro da fé que você exerce, né? E você continuar seguindo esse processo dentro da pastoral. Lógico, nunca esquecendo da oração e da vigília. E muitos de nós que estamos em recuperação, em dado momento começamos a deixar de lado essa oração e essa vigília. Começamos a deixar pensamentos antigos, comportamentos antigos a retornarem. E aí os passos são largos para voltar para a dependência. Então, esse é o diferencial da pastoral da sobriedade. É que você vai viver passos importantes, instituídos e pautados em cima da fé. Giovanni, e qual assim, a maior dificuldade que você percebe das famílias em relação às dependências, né? Porque pai e mãe são constituídos por Deus, que Deus dá essa graça, e eles também acabam criando dificuldades que poderiam evitar ou colaborar com uma formação de pessoas assim mais livres, né? Sem ter que viver escrava de um vício ou de alguma outra situação, né? Sim. Para mim, a maior dificuldade dos familiares é entender que no processo de recuperação do seu familiar, ele está diretamente envolvido. E que esse processo de recuperação dele também pode ter que causar mudanças na vida da família em si. Porque o que acontece, padre? Quantos casos de dependentes que vão para a internação, ficam lá o seu período lá de 4 meses, 6 meses internados, e quando o dependente consegue a sua alta melhorada para retornar à sociedade, para retornar ao colo e ao seio da familiar, chega em casa e está tendo uma super festa regada a cerveja. E álcool em geral. Não vai dar certo, né, pai? Ele vai abrir a geladeira e a geladeira vai estar cheio de substâncias que muitas vezes ele foi dependente, ele é dependente daquilo. Então, a família vai ter que começa a ter que entender que os seus comportamentos também precisam mudar em relação a esse familiar. Que ela também precisa ajudar esse familiar a se recuperar, né? Então, por exemplo, não poderá ter cerveja ou bebida alcoólica por um período, ou até mesmo para o resto da vida, dentro das suas casas. Vão ter que ser cortados, né? Ele não vai poder ficar bebendo na presença desse familiar, né? Algumas amizades podem ser que sejam tiradas do meio e do seio familiar, né? Tanto do dependente quanto da família. Porque muitas vezes foi essa pessoa que levou o dependente a experimentar algum tipo de substância. Então, para o dependente também isso, né? Mudar locais aonde ele frequenta, amigos que ele acha que é amigos vão deixar de ser, porque a hora que ele tiver em sobriedade, esses caras vão passar longe, não vão querer mais estar na presença dele, né? E lembrar que quando uma pessoa está em dependência, o familiar não deve, de maneira nenhuma, oferecer álcool para ele. Né? A gente estava comentando aqui nos bastidores, né, padre? De algumas pessoas que estão em festas, tal, o familiar leva o seu familiar que é dependente para essas festas, chega lá, o que acontece? Os outros familiares, cara, bebe aí só um pouquinho. Não tem problema, não dá nada não. É só um gole.
mas ele tem uma doença. Ele não vai parar no primeiro gole, né? O alcoolista, por exemplo, né? O que ele deve evitar o resto da vida é o primeiro gole. Porque o primeiro gole não vai ser o último para ele. Porque depois não tem a sobriedade, né? Não tem controle sobre isso. Não tem controle, né? E, de fato, a família, ela precisa ter essa abertura para conscientizar que ela é codependente. Né? Sim. Inclusive, já é uma outra pergunta, na reunião da Pastoral de Sobriedade, não é só o dependente que deve vir, mas pode vir a família que é codependente. Né? Com certeza. É importantíssimo que a família participe desse processo, por quê? Porque ela vai entender também as dores do seu familiar e vai entender também como ela se portar dentro dessa situação toda, né, padre? Como a codependência também passa a ser uma doença, né? A pessoa passa a viver a sua vida pelo seu dependente, né? Tanto é que tem dependente que quando vai para sua internação, o familiar fica e adoece. Aparece várias doenças, depressão, ansiedade, por causa justamente disso, porque a vida dele estava pautada em cima desse dependente. O dependente não está mais lá, o que vai ser da minha vida? O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Então, dentro da pastoral, você vai entender, vai conseguir entender esse processo, vai conseguir entender como se portar melhor diante de algumas situações, vai entender que a dependência química causa ao dependente um processo de manipulação tremenda. Não existe ninguém melhor em manipulação do que um dependente químico. Né? A doença traz isso para ele porque ele quer o uso. E a sua mentalidade fica o tempo todo de como conseguir para usar a próxima vez. Né? Então ele, infelizmente, vai mentir muito, vai causar muitas situações para que ele consiga a substância. Né? Então, o familiar é importantíssimo dentro desse processo. Existem familiares, inclusive, que começam a frequentar a pastoral antes mesmo do dependente. Olha, e esse exemplo traz esse dependente para dentro da pastoral. É importante, então, essa a maneira que a família ela se organiza para conviver colabora muito para as decisões de sobriedade daquele que está passando por alguma dependência. Né? E Giovana, você poderia fazer o convite à Pastoral de Sobriedade, nossa paróquia, se reúne que dia, horário? Nós temos aqui a pastoral na paróquia Nossa Senhora do Brasil, todas as quintas-feiras às 20 horas, então você é nosso convidado, venha viver essa experiência. Venha só conhecer, né? Para que você entenda aquilo do que a gente está falando, né? Verdade. Eu era um dos preconceituosos que veio escondido na marra e passei a me apaixonar porque foi o que salvou minha vida e eu não consegui mais sair disso, né? E depois da Pastoral da Sobriedade eu acabei me envolvendo totalmente com dependência química, né? Hoje, coordenador diocesano, estou como presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas, do COMAD, né? Tudo pela Pastoral da Sobriedade, né? E também nós temos aqui na cidade de São José do Rio Preto outras pastorais, de segunda a quinta-feira, todos os dias tem uma pastoral aqui, temos pastoral em Mirassol, temos uma pastoral que está sendo aberta em Guapiaçu. Então, nós temos vários locais para que você busque ajuda, busque esse apoio que a Pastoral da Sobriedade pode dar, né? Pastoral da Sobriedade não é só a reunião do grupo de autoajuda. Nós podemos fazer visita, que é para esses dependentes, ele aceitando essa visita, para conversar, demonstrar para ele a necessidade dele estar, né, buscando ajuda. Nós podemos acompanhar aos serviços públicos, aí, por exemplo, o AME, ao CAPS-AD, para que ele busque esse início de tratamento, seja ele psicológico, medicamentoso, né? Nós podemos ajudar no processo de internação do dependente, se ele assim necessitar e se assim ele aceitar.
né? Então, a Pastoral da Sobriedade é muito mais do que só a reunião, né? Nós temos 5 frentes aí de atuação Atuação. e nós precisamos, inclusive, de pessoas para atuar nela, né? Então, se você sente aí no coração que essa pastoral pode precisar da sua ajuda, nós estamos precisando realmente. Pode vir Sim. aqui, fazer o curso de formação de agente, entender o que é Pastoral da Sobriedade e nos ajudar nesse caminho. Perfeito. Diante desse convite, então venham nessa quinta-feira conhecer, partilhar e nessa sua presença já é um servir para todos nós, né? Com certeza, pai. Muito bem, então busquemos a sobriedade. São Pedro vai dizer na carta, na sua primeira carta, vigiai e orai, porque o vosso adversário, o demônio, está procurando a quem devorar. Então, vigilância. Vigiar de que maneira? Buscando a sobriedade, viver a sobriedade e colocando Deus na vida, né? Giovanni, olha que beleza, já estamos aí nos 35 minutos. Então pedimos para você deixar uma mensagem para as famílias envolvidas nesse mal, sejam dependentes ou familiares, né? Que você dê uma mensagem de esperança, uma mensagem de convite para estar conosco, né? Precisamos nos unir, contra este mal, propondo um caminho novo, programa de vida nova. Exatamente, padre. Ontem, na missa das 18 horas, né, o senhor nos deu a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a pastoral da sobriedade, e eu contei aquela pequena história, eu queria repetir aqui ela para as pessoas que estão nos vendo agora. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, um familiar chegou contando a história dele em relação à dependência química, que ele e a esposa eram de dentro da igreja, muito engajados, estavam na igreja o tempo todo. Os filhos foram criados dentro da doutrina, dentro da fé. Então, você que tem filhos nessa situação, que criou dentro da igreja, você não é o único. Tem mais pessoas que vivem essa situação. E num belo dia ele descobriu que os 2 filhos estavam usando drogas. Para ele foi um choque tremendo. Mas ele fala que o choque maior para ele não foi o filho estar usando. O choque maior para ele foi não encontrar apoio dentro da sua comunidade. E não que a comunidade fosse ruim. É que as pessoas da comunidade não entendem o que é a dependência química. E tem aquele preconceito que eu, Giovanni, também tinha sobre a dependência química. E ele se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, se sentiu excluído dentro da sua própria paróquia, dentro do seu lugar, família, né? da sua família, né? Da sua comunidade. Porque a comunidade não entendia o que é a dependência química. Então eu venho te dizer, a minha mensagem é que a nossa paróquia Nossa Senhora do Brasil e mais algumas tem uma pastoral que vai dar a mão a você nesse momento de dificuldade. O nome dela é Pastoral da Sobriedade, que vai chorar com você, que vai rir com você, que vai orar com você e que vai buscar essa libertação das drogas com você. Então, venha fazer parte dessa boa notícia, dessa pastoral que não olha apenas para a dependência. Olha para a pessoa que está buscando e que precisa de ajuda. Então, você tem um caminho, né, para buscar essa sobriedade. E olha, há um pensamento, um provérbio voltado para a sobriedade que diz: me ame quando mais preciso, né? Me ame quando menos preciso, me ame quando menos mereço, porque é o momento em que mais preciso. Né? Então, é o momento que a pessoa está precisando ser amada, e amada com uma proposta nova, né? Então, convidamos você a venha fazer parte, seja um agente da Pastoral da Sobriedade, ao curso que é sempre agendado 1 ou 2 vezes no ano, a formação de agentes, e este mal está cada vez mais perto de nós, temos que ficar muito atentos. Vemos aí até o Supremo e outras frentes tentando descriminalizar, deixar aberto, né? E nós queremos dizer que este é um mal, mal,
e queremos, com essa espiritualidade, dizer que há uma porta, há um programa de vida nova. Sim. Venha conhecer, vamos nos ajudar, mas eu não tenho nada isso na família. Mas venha, o amor nos leva a fazer próximo das dores das pessoas. Eu também não tinha, padre, estou aqui, né? Eu também não fui um dependente, estou aqui. Muito bem. Giovanni, agradecemos a sua colaboração. A É uma semente, com certeza, na vida, esse podcast, na vida de muitas pessoas, para que a partir de hoje possa caminhar conosco. Amém. Que assim e agradeço também a sua presença, nos acompanhando e ajudando a divulgar o nosso canal no YouTube, o nosso podcast e toda a programação da nossa grade em nosso canal no YouTube. Desejamos a você uma boa semana, um bom mês de julho, um bom semestre. Deus abençoe e guarde sempre as suas escolhas.